2 meses se passaram desde que o vídeo da moto incendiada abalou a internet. A pequena cidade do interior onde Ana Clara morava não era mais a mesma. Em cada padaria ou barzinho, as pessoas ainda falavam da sua história. Alguns a admiravam, outros a criticavam. Para muitos, Ana Clara era um símbolo de coragem. Mas para outros era considerada uma rebelde que envergonhava a instituição. Naquela manhã, Ana Clara caminhava para a escola. Ela usava o uniforme da escola pública de sempre, o cabelo preso num rabo de cavalo arrumado. No entanto, agora cada passo parecia mais pesado. Alguns colegas a olhavam com admiração, enquanto outros cochichavam pelas costas. Ei, aquela é a Ana Clara que viralizou, né? Sim. Mas dizem que por causa dela a polícia militar aqui da cidade está sendo investigada, deu um rolo danado. Coitado do pai dela. Deve ter arranjado um monte de inimigos agora. Ana Clara fingiu não ouvir, mas seu coração ainda se feria. Ela entrou na sala, sentou-se na primeira carteira, abriu o livro. No entanto, sua concentração não era total. Sua professora de história, a professora Rita, observava Ana Clara da frente da sala. Após o término da aula, ela chamou baixinho. Ana Clara, um minutinho, querida. Ana Clara se aproximou. Sim, professora? Professora Rita olhou para o rosto da aluna com ternura. Você ainda está aguentando firme? Ana Clara deu um sorriso fraco. Eu tenho que ser forte, professora. Professora Rita respirou fundo. Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu também sentia raiva ao ver injustiças. Mas eu fiquei quieta. Agora eu vejo você. Eu sei que ficar em silêncio foi errado. Ana Clara abaixou a cabeça, os olhos marejados. Às vezes eu também quero ficar quieta, professora. Mas toda vez que lembro daquela moto sendo queimada na minha frente, eu não consigo fingir que esqueci. Professora Rita deu um tapinha em seu ombro. Não tenha medo de estar certa. O mundo é duro para quem é honesto. Mas os honestos sempre deixam marcas. Alguns dias depois, Ana Clara recebeu uma carta-convite da Comissão de Direitos Humanos da OAB local. Eles queriam que ela fosse palestrante no evento A Voz da Juventude por Justiça. Seu Heitor ficou surpreso ao ler a carta. Palestrante? Você? Ana Clara sorriu, hesitante. Eu nunca falei em público antes, pai. Mas se isso puder ajudar as pessoas a se conscientizarem, eu quero tentar. O dia chegou. O auditório da OAB estava lotado de estudantes universitários, jornalistas e membros da comunidade. Em frente a um grande banner que dizia, "A justiça nunca se apaga", Ana Clara subiu ao pódio com as mãos tremendo um pouco. As câmeras a focavam de várias direções. Ela respirou fundo e começou a falar, "Meu nome é Ana Clara Souza. Eu não sou ativista nem política. Sou apenas uma estudante comum que perdeu sua moto porque se recusou a dar um dinheiro por fora para um policial. Naquele dia eu senti medo, mas tive mais medo de ficar em silêncio. Porque o silêncio significa que eu concordo que o povo comum não tem direitos. Eu quero que este país seja um lugar onde as pessoas possam ser honestas sem serem punidas, onde possam recusar a propina sem perder tudo. Se a coragem de uma adolescente pode mudar um pouquinho que seja de um sistema corrupto, então essa luta não foi em vão. Os aplausos foram estrondosos. Alguns se levantaram, outros enxugavam as lágrimas. A partir daquele dia, o nome de Ana Clara começou a ser conhecido em nível nacional. Muitos veículos de comunicação escreveram sobre ela. Algumas instituições de ensino a convidaram como um símbolo jovem de combate à corrupção. Mas nem tudo vinha com sinceridade. Numa tarde, um homem bem vestido foi até a casa deles. Ele se apresentou como Rodrigo, produtor de uma grande emissora de TV de São Paulo. Seu Heitor, Ana Clara, nós queremos transformar a história de vocês em um programa de TV. É muito inspirador. Claro, daremos uma compensação justa. Seu Heitor olhou para Ana Clara por um momento. Você quer, filha? Ana Clara olhou para Rodrigo com cautela. Se o programa puder conscientizar muita gente, eu quero. Mas eu não quero que essa história seja dramatizada para dar audiência. Isso não é uma piada.
É sobre a verdade. Rodrigo deu um sorriso meio sem graça. Claro, claro. Nós manteremos a mensagem moral. No entanto, quando o programa foi ao ar, alguns meses depois, Ana Clara assistiu com o coração decepcionado. Sua história foi alterada. Ela foi retratada como alguém emocional, grosseira, e a cena do incêndio foi feita para parecer que tudo não passou de um mal-entendido. Pai, disse ela baixinho na sala de estar. Eles mudaram tudo. Seu Heitor olhou para a TV com o maxilar cerrado. É por isso, filha. A verdade nas mãos das pessoas erradas pode se tornar uma ferramenta. Após a exibição, a opinião pública se dividiu novamente. Alguns começaram a duvidar de Ana Clara. Talvez o policial não estivesse totalmente errado. A própria TV disse que a Ana Clara também provocou. Então os dois estavam errados. Ana Clara se sentiu exausta. A internet, que antes a apoiava, agora estava cheia de comentários maldosos. Naquela noite, ela desligou todas as notificações e sentou-se na varanda. Será que eu errei, pai? Perguntou ela baixinho. Seu Heitor olhou para ela com carinho. Você não errou, filha. Mas o mundo, às vezes, não gosta de quem expõe a escuridão. Porque a escuridão é confortável para eles. Ana Clara olhou para as estrelas. Se for assim, deixe-me ser uma pequena vela no meio dela. Algumas semanas depois, o sargento Renato enfrentou o conselho de disciplina. A notícia foi exibida em todos os jornais. Ele foi considerado culpado e oficialmente expulso da corporação policial. No entanto, o processo criminal ainda corria na justiça comum. Quando o juiz leu a sentença, Renato abaixou a cabeça. Não havia raiva em seu rosto desta vez, apenas exaustão do lado de fora do fórum. Os repórteres correram atrás de Ana Clara para uma entrevista. Ana Clara, qual é a sua reação depois que o culpado foi condenado? Ana Clara respondeu calmamente. Eu não fico feliz em ver alguém sendo punido, mas fico aliviada porque a lei finalmente ficou do lado certo. Outro repórter perguntou, se tivesse a chance, você o perdoaria? Ana Clara ficou em silêncio por um momento e depois disse, eu o perdoei desde o primeiro dia em que minha moto foi queimada. Mas perdoar não significa esquecer. Essa resposta se tornou uma citação viral nas mídias sociais. Muitas pessoas a usaram em seus status, e ela foi até impressa em faixas nas universidades. Perdoar não significa esquecer. No entanto, a vida de Ana Clara não voltou ao normal imediatamente. Depois que o caso terminou, ela começou a se sentir isolada. Alguns amigos se afastaram, com medo de também se envolverem em problemas. Um dia, na cantina da escola, duas de suas velhas amigas sentaram-se em outra mesa. Ei, não senta com a Ana Clara, vai que aparece um repórter de novo. Deixa ela já está famosa. Mas ser famosa nem sempre é bom, né? Ana Clara ouviu tudo, mas escolheu ficar em silêncio. Ela aprendeu que ser corajoso contra a injustiça muitas vezes significava ter que ser corajoso sozinho também. Felizmente ainda havia sua melhor amiga, Larissa, que sempre a acompanhava. Ana, sabe de uma coisa? Antes eu queria ser como você. Mas depois de ver toda a sua luta, percebi que ser honesta não é nada fácil. Ana Clara sorriu. Se todo mundo percebesse isso, talvez o mundo fosse um pouco melhor. Alguns meses se passaram, Ana Clara se formou no ensino médio com notas altas. Muitas universidades ofereceram bolsas de estudo, incluindo de São Paulo e do Rio de Janeiro. No entanto, ela escolheu cursar Direito na Universidade Estadual em Ribeirão Preto. Quando perguntada pelos repórteres sobre sua escolha, ela respondeu simplesmente, eu quero estudar Direito não para me tornar uma autoridade, mas para saber como proteger pessoas pequenas como eu fui um dia. Essas palavras fizeram com que muitas pessoas voltassem a respeitá-la. Até mesmo alguns jovens advogados entraram em contato com ela para ser voluntária em programas de assistência jurídica gratuita. Em certa ocasião, Ana Clara encontrou novamente o Major Wagner, que agora havia sido promovido. Eles se encontraram em um seminário de direito para jovens em São Paulo. Wagner a cumprimentou com orgulho. Você sabia que por causa do seu caso, agora há muitos cursos de reciclagem de ética para novos recrutas no Comando de Policiamento do Interior? Seu nome é citado nos módulos de treinamento.
Ana Clara ficou surpresa. Sério, Major? Wagner sorriu. Sim. Às vezes a mudança começa com uma ferida, mas essa ferida deixa uma lição. Ana Clara baixou os olhos e sorriu levemente. Então, tudo o que aconteceu não foi em vão, certo? Não, querida, respondeu Wagner. Você mudou alguma coisa, mesmo que você mesma ainda não tenha percebido. Mas a história ainda não tinha realmente terminado. Uma noite, Ana Clara recebeu uma carta de alguém sem nome. Dentro do envelope havia apenas um pedaço de papel que dizia: obrigado. Por sua causa, ontem eu me recusei a dar o café pro policial na Blitz. O policial ficou bravo, mas eu não tive mais medo. Amanhã na delegacia, o ar no distrito policial de Rio Claro parecia pesado. Diferente do habitual, a atmosfera estava um pouco tensa. O cabo Diniz chegou com o rosto cansado. Ele não conseguiu dormir na noite anterior. Toda vez que fechava os olhos, a imagem do rosto de Larissa aparecia com olhos brilhantes e uma voz que ecoava em sua cabeça. Amanhã de manhã, a verdade virá por si mesma. Não se atrase para pedir perdão. Ele tentou afastar esse pensamento, mas falhou. Na sala de guarda, o soldado Ricardo também estava pálido. Cara, ontem à noite a luz da delegacia piscou de novo. Eu ouvi um som como alguém chorando vindo da cela, disse ele baixinho. Você está alucinando, Ricardo. Não fale coisas estranhas, respondeu Diniz rapidamente, mas seu tom de voz não era confiante. Eles caminharam em direção à cela. Quando Diniz abriu a porta, ficou chocado. Larissa estava sentada no canto, tranquila, mas à sua frente as grades de ferro pareciam ligeiramente tortas, como se tivessem sido pressionadas com força. O que você fez ontem à noite? Perguntou Diniz em voz alta. Mas soou mais nervoso do que zangado. Rezei, respondeu Larissa brevemente. Eu só pedi a Deus para revelar a verdade. Seu olhar fez Diniz se calar. Ele fechou a porta e saiu em passos rápidos. A viralização da verdade. Enquanto isso, fora da delegacia, o vídeo da descoberta do colar na lata de lixo atrás da loja de Dona Vera já havia se espalhado. Repórteres locais começaram a chegar ao mercado. Eles entrevistaram os feirantes que encontraram o colar. Eu fiquei chocada porque era exatamente igual ao colar que disseram que foi roubado, disse uma vendedora de arroz. Então a garota não estava errada, comentou outro morador nas redes sociais. Os comentários explodiram. Coitada da menina, deve ter sido caluniada. Se a polícia realmente prendeu errado, tem que se responsabilizar. A notícia chegou aos ouvidos do promotor William. Ele foi imediatamente para a delegacia em seu carro oficial. Seu rosto estava duro, controlando a emoção. A chegada do promotor quando o carro preto com placa oficial parou em frente à delegacia, todos os policiais de plantão imediatamente se endireitaram. Diniz e Ricardo, que estavam na sala da guarda, olharam para fora com apreensão. O doutor. William chegou, sussurrou Ricardo. William entrou sem dizer muito. Ele foi direto para a mesa de Diniz e o encarou. Onde está a garota? Diniz engoliu em seco. Doutor, nós apenas seguimos o procedimento. Havia provas, havia testemunhas. A prova que estava no lixo atrás da loja, cortou William ríspido. Doutor, por favor, ouça primeiro. Eu já ouvi tudo. O vídeo viralizou e acabei de receber um relatório. A loja de Dona Vera, ao que parece, tinha uma dívida com o pai de Larissa há 2 meses. Ricardo imediatamente abaixou a cabeça. Diniz ficou em silêncio por um longo tempo. Doutor. William, isso talvez seja apenas um mal-entendido. Mal-entendido? William se aproximou. Sua voz era fria. Você acusou, arrastou e até humilhou uma mulher inocente. Vocês têm noção das consequências? Diniz não respondeu. William se virou e foi para a cela. Quando a porta se abriu, Larissa estava de pé. Doutor, disse ela baixinho, mas seus olhos permaneciam calmos. William olhou para ela com um misto de emoções. Você está bem? Estou bem, doutor. Eu só estou triste. Eles não quiseram me ouvir. Agora você vai sair. Tudo está esclarecido.
William assinou o alvará de soltura ali mesmo, fazendo os dois policiais apenas observarem em silêncio. Mas antes que Larissa realmente saísse da delegacia, Diniz tentou falar. Larissa, Nós estávamos apenas fazendo o nosso trabalho. Larissa olhou para ele por um momento e depois respondeu baixinho, mas profundamente: se o trabalho é feito sem consciência, não é trabalho, senhor. É poder cego. Essas palavras o atingiram em cheio. Diniz não conseguiu olhar de volta. Sinais estranhos daquele dia em diante, a vida de Larissa e sua mãe voltou ao normal, mas não a de Diniz e Ricardo. Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a assombrá-los. Na primeira noite, Diniz ouviu passos do lado de fora de sua casa. Quando ele saiu, não havia ninguém. Mas no chão molhado em frente ao portão havia pegadas pequenas e femininas, como se alguém tivesse acabado de passar. Ele ignorou. No entanto, na noite seguinte, as luzes de sua casa se apagaram sozinhas e no vidro da sala, ele viu o reflexo de Larissa, parada, olhando para ele sem expressão. Ele deu um pulo e gritou, mas a imagem desapareceu. Enquanto isso, Ricardo passou por algo semelhante. Ao dormir, ele sonhou que estava na sala de interrogatório novamente. Ele via Larissa sentada à sua frente, olhando fixamente e dizendo: "O senhor sabe o que é sentir medo policial? Eu também senti quando vocês me arrastaram sem provas." Ricardo acordou suando frio. Mas na mesa do seu quarto, havia uma folha de couve fresca ainda úmida. A verdura que havia caído da bolsa de Larissa. A investigação interna alguns dias depois, o resultado da investigação oficial saiu. Com base nas imagens das câmeras de segurança da loja, o verdadeiro ladrão não era Larissa, mas sim um funcionário da própria Dona Vera, que estava em conluio com outra pessoa. Eles queriam encobrir o roubo acusando outra pessoa. O caso chocou a opinião pública local. William exigiu justiça plena e ordenou uma investigação interna contra os dois policiais que fizeram a prisão errada. A imprensa escreveu: policiais arrogantes erram em prisão. Garota da feira era, na verdade, vítima de calúnia. O nome de Larissa começou a ficar conhecido. Muitos moradores foram à sua casa pedir desculpas por tê-la acusado. Mas a garota apenas sorria e dizia gentilmente: "Eu já os perdoei." O importante é que a verdade apareceu. No entanto, embora todos estivessem aliviados, os dois policiais não conseguiam encontrar paz. O medo crescente. Uma noite, Ricardo decidiu procurar Diniz em sua casa. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de falta de sono. "Cabo, eu não aguento mais. Toda noite tenho pesadelos. Às vezes, ouço a voz de uma garota chorando atrás de mim. Tenho certeza que é ela." Diniz suspirou longamente. "Eu também. Mas não quero acreditar que seja algo sobrenatural. Estamos apenas nos sentindo culpados, é isso." De repente, batidas fortes soaram na porta. Os dois se entreolharam. "Quem seria a uma hora dessas?" murmurou Ricardo. Diniz abriu a porta. Não havia ninguém. Mas na soleira da porta havia algo. Uma sacola de feira surrada cheia de verduras e um pequeno colar dourado dentro dela. O rosto de Diniz ficou pálido instantaneamente. Ricardo recuou lentamente. "Cabo, isso não é possível, é?" Diniz olhou para a sacola por um longo tempo e depois a chutou para longe. "Chega, não vamos mais falar sobre isso. É só coincidência." Mas depois daquela noite, os dois começaram a adoecer. Febre alta, dor de cabeça, pesadelos constantes. Eles tentaram ir ao médico, mas os exames davam normais. Nada estava clinicamente errado. O encontro na paróquia alguns dias depois, por sugestão de sua família, Ricardo foi procurar um padre idoso em seu bairro, Padre Antônio, conhecido por sua sabedoria e fé. "Padre, eu e meu colega. Talvez tenhamos errado feio com uma pessoa inocente. Agora, sentimos que estamos sendo perturbados", disse Ricardo, tremendo. Padre Antônio olhou para ele por um longo tempo. "Essa perturbação não vem de espíritos, meu filho. Vem da consciência de vocês. O pecado é um peso grande quando o perdão não foi pedido, mas nós já nos arrependemos, padre."
Arrependimento não é suficiente se vocês não pedirem perdão à pessoa que vocês machucaram. Ricardo ficou em silêncio. Naquela mesma noite, ele e Diniz concordaram em procurar Larissa para pedir desculpas pessoalmente. O pedido de desculpas naquela manhã, Larissa estava ajudando sua mãe na lanchonete quando os dois policiais chegaram. Os vizinhos observavam de longe. Diniz e Ricardo vieram sem uniforme. Seus rostos pareciam muito diferentes de antes. Cansados, arrependidos e com medo. Larissa olhou para eles calmamente. Posso ajudar, senhores? Perguntou ela gentilmente. Diniz abaixou a cabeça. Viemos pedir desculpas. Erramos muito. Acusamos você sem provas. Nós já recebemos nosso karma. Ricardo também derramou lágrimas. Nós imploramos seu perdão, moça. Nossas vidas não têm paz desde aquele incidente. Larissa ficou em silêncio por um bom tempo e depois disse baixinho: eu já perdoei vocês desde aquela noite. Mas lembrem-se, a justiça não é para assustar as pessoas. Senhores, se um dia voltarem a ser policiais, por favor, usem o coração, não o ego. Diniz e Ricardo choraram sinceramente. Eles se curvaram e beijaram a mão de Dona Berta, mãe de Larissa, pedindo suas orações. A partir daquele dia, as perturbações estranhas pararam. Eles começaram a voltar ao trabalho com outros olhos. Era meio-dia e o sol castigava o céu daquela pequena cidade no interior de São Paulo. O calor era como brasas que penetravam a pele. Ao longo da rua principal, motos iam e vinham entre as fileiras de lanchonetes, oficinas mecânicas e pequenas lojas. O som dos escapamentos se misturava com os gritos dos vendedores de salgados chamando os clientes. No meio da multidão, uma estudante de uniforme escolar guiava sua motocicleta bis lentamente. Nas costas, ela carregava uma mochila de tecido com os dizeres: ame a natureza, evite a corrupção. Seu nome era Ana Clara Souza, 17 anos, aluna do 3º ano do ensino médio em uma escola pública da cidade. Seu cabelo estava preso em uma trança arrumada, o rosto calmo, mas seus olhos guardavam uma coragem incomum para alguém da sua idade. Ela tinha acabado de sair da escola depois de uma reunião do Grêmio Estudantil. Ana Clara era conhecida na escola como uma aluna crítica e que tinha coragem de falar sobre honestidade e justiça. Seu pai, seu Heitor, era um mecânico simples em uma pequena oficina perto de casa. Sua mãe havia falecido há muito tempo, e Ana Clara frequentemente ajudava o pai depois da escola. Quando sua moto passou pelo cruzamento perto do mercado municipal, ela viu um pequeno posto improvisado com uma placa: Operação de Fiscalização de Trânsito. 3 policiais militares, PMs, estavam parados ali. Um deles, alto e corpulento, de óculos escuros, parecia segurar um bloco de multas na mão. Ao lado dele, outros 2 policiais paravam alguns motoristas. Ana Clara diminuiu a velocidade. Ela sabia que não havia cometido nenhuma infração. Capacete usado, documentos em ordem. Mas o nervosismo surgiu porque ultimamente os moradores da região reclamavam muito de blitz, surpresa que pareciam mais uma oportunidade de extorsão. O PM alto e corpulento levantou a mão. Pare, mocinha. Ana Clara puxou o freio, encostou e desligou o motor da moto. Sim, senhor. Algum problema? O policial a mediu de cima a baixo e depois olhou para a velha moto bis. Documentos. Ana Clara abriu a mochila e entregou sua CNH provisória e o documento da moto. O policial verificou com uma expressão neutra e então disse secamente: por que essa moto está sem o retrovisor esquerdo? Ana Clara verificou sua moto rapidamente e balançou a cabeça. Está aqui, senhor, só estava um pouco frouxo, então eu tirei hoje cedo na oficina. Ia colocar de volta hoje à tarde. O policial fechou o bloco de multas com força. Não pode ser, mocinha. A regra é que a moto tem que estar completa na rua. Isso é infração. Ana Clara engoliu em seco. Mas eu só estou indo da escola para casa, senhor. Além disso, meus documentos estão em ordem. Posso buscar o retrovisor na oficina, é só 5 minutos. O policial a encarou e baixou a voz. Vamos fazer o seguinte. Para não complicar,
você me dá só um dinheiro para a administração. R$ 100, cifrão R$100 são suficientes. Melhor do que ter os documentos apreendidos. Ana Clara olhou para o policial, incrédula. Dinheiro para a administração. O policial olhou para os lados e ergueu as sobrancelhas. Vamos rápido, mocinha. É o de sempre. Todo mundo entende a regra. Não precisa ser tão certinha, ponto. Ana Clara o encarou por um longo tempo. Dentro do peito, uma mistura de raiva e medo crescia. Ela sabia muito bem que isso não era sobre regras. Era propina. Desculpe, senhor, disse ela com firmeza. Mas eu não vou dar dinheiro que não seja a multa oficial. Prefiro ser multada se eu realmente errei. O rosto do policial mudou instantaneamente. Seu sorriso desapareceu. Você tem coragem de falar assim comigo? Ana Clara permaneceu firme ao lado de sua moto. Eu só estou falando a verdade, senhor. O policial deu um passo à frente. Atrás dele, os outros 2 policiais observavam com um ar divertido, como se assistissem a um espetáculo. Uma criança querendo saber de lei, disse ele com um tom de zombaria. Você acha que a polícia trabalha de graça nesse calor? A polícia trabalha para a sociedade, senhor. Não para ganhar um extra, respondeu Ana Clara espontaneamente. O local começou a ficar movimentado. Alguns vendedores da calçada observavam, mas não ousavam se aproximar. O clima ficou tenso. O policial respirou fundo e olhou para Ana Clara com olhos frios. Nesse caso, você resolve lá na delegacia. Mas como você é teimosa, seus documentos ficam comigo. Ele guardou a CNH e o documento da moto no bolso da farda. Ana Clara tentou se controlar, mas suas mãos tremiam. Senhor, esses são meus documentos. O senhor não tem o direito de retê-los sem um auto de infração. O policial se virou com o rosto gelado. Você está me ensinando a trabalhar, é? Ana Clara pegou o celular, apontando a câmera para o policial. Eu vou gravar, senhor. Para ter provas. Não estou acusando, mas quero saber o procedimento. Esse pequeno ato mudou a atmosfera imediatamente. O policial alto e corpulento deu um tapa forte na mão de Ana Clara, fazendo o celular voar e cair no chão. Quem você pensa que é? Ele gritou. Ana Clara se abaixou para pegar o celular. Mas o coturno preto o pisou primeiro. O celular trincou. As pessoas começaram a se aglomerar. Uma senhora vendedora de verduras cobriu a boca. Um mototaxista sussurrou, nossa, deu ruim. O policial ficou ainda mais irritado. Talvez por vergonha de ser observado por tantos. Você acha que pode comigo? Ana Clara olhou para ele com os olhos marejados. Eu só estou pedindo justiça, senhor. Justiça? Ele gritou. Ele chutou a moto de Ana Clara, derrubando-a no chão. Aqui está a justiça para você. O tanque da moto começou a vazar gasolina. O cheiro de combustível era forte. O policial tirou um isqueiro do bolso, acendeu-o e com um rosto cheio de raiva jogou-o na direção da moto. O fogo se espalhou rapidamente. Vupt! A moto queimou no meio da rua. As chamas refletiam no rosto pálido de Ana Clara. As pessoas gritavam em pânico, mas ninguém ousava se aproximar. Ana Clara apenas ficou ali. Suas lágrimas caíam sem som. A moto que seu pai comprou com as economias de 2 anos agora era cinzas na frente dela. O policial se virou para a multidão. Se alguém se meter, vai preso também, disse ele em voz alta, e depois entrou no posto policial, batendo no peito com orgulho. Alguns minutos depois, o fogo se apagou sozinho. Restou apenas a carcaça preta e queimada. Ana Clara se ajoelhou no chão, as mãos trêmulas segurando a chave da moto, agora carbonizada. Um senhor idoso se aproximou lentamente e sussurrou, filha, você tem que denunciar. Não fique quieta. Mas tome cuidado, esse aí é dos grandes pontos. Ana Clara levantou o rosto. Seus olhos não estavam mais apenas chorando, havia uma chama neles. Uma chama diferente daquela que queimou sua moto. Naquela tarde, Ana Clara chegou em casa a pé. Seu Heitor, seu pai,
estava consertando um motor na frente da oficina. Seu rosto ficou imediatamente tenso ao ver a filha chegar com os olhos inchados e sem a moto. Ana? Cadê sua moto, filha? Ana Clara abaixou a cabeça. Pai, queimaram a moto. Queimaram? Seu Heitor se levantou na mesma hora. Quem teve essa coragem? A polícia, pai. O cômodo ficou em silêncio. O som dos pássaros do fim da tarde lá fora parecia mais alto. Conte-me desde o começo, disse seu Heitor baixinho, mas seu rosto estava tenso. Ana Clara contou tudo, desde a blitz, a propina, a recusa, até o momento em que a moto foi queimada. Ela mostrou o breve vídeo que conseguiu gravar antes de o celular quebrar totalmente. Apenas 2 segundos, mas era o suficiente para ver o policial chutando a moto e as pessoas gritando. Seu Heitor ficou em silêncio por um longo tempo. Sua mão agarrava com força uma chave de fenda sobre a mesa. Você sabe o nome do policial? Na tarjeta dele estava escrito S. Renato. Seu Heitor suspirou profundamente. Ele é antigo aqui. Muita gente não gosta dele, mas ninguém tem coragem. Ana Clara olhou para o pai. Se ficarmos quietos, eles ficarão mais ousados. Seu Heitor olhou para o rosto da filha adolescente, que já falava como uma adulta movida por um senso de justiça. Seu coração balançou entre o orgulho e o medo. Hoje à noite vamos à delegacia seccional, disse ele finalmente, vamos denunciar. Ana Clara assentiu, mas no fundo do coração havia uma ansiedade que não podia ser apagada. Porque ela sabia que enfrentar alguém como Renato não era pouca coisa em uma cidade pequena como aquela. Naquela noite, na delegacia seccional da cidade, a recepção já estava vazia. Havia apenas um policial de plantão que bocejava em frente à mesa. Seu Heitor e Ana Clara chegaram com o vídeo e os documentos da moto. O policial olhou para eles brevemente e disse com frieza: qual é a ocorrência? Um policial da sua corporação queimou a moto da minha filha. Respondeu seu Heitor, calmo, mas firme. O policial de plantão olhou para eles instantaneamente como se não acreditasse. Qual policial? O nome na farda era S. Renato. O policial de plantão ficou visivelmente nervoso. Ele se levantou e disse baixinho: senhor, senhora. Eu sugiro não fazer barulho com isso agora. Os dias passaram. O ar na pequena cidade parecia mais calmo do que o habitual. Mas no coração de Ana Clara, a tempestade não havia passado. Ela sentou-se na varanda de casa, olhando para a rua vazia à frente. Foi ali que sua moto foi queimada. Agora havia apenas uma marca de fuligem que começava a desaparecer. A marca de uma ferida ainda difícil de esquecer. Mas as boas notícias vieram mais rápido do que ela imaginava. Um repórter de um jornal de circulação nacional veio à casa dela. Ana Clara, queremos ouvir o seu lado da história. Muitas pessoas se solidarizaram depois que o vídeo viralizou, disse o homem de jaqueta preta com uma voz gentil. Ana Clara ficou nervosa no início, mas com o incentivo do pai, ela contou tudo desde o começo. A propina, a ameaça, o incêndio da moto e como as pessoas ao redor ficaram em silêncio por medo. O repórter ouviu seriamente, anotando cada detalhe. Pouco tempo depois, a reportagem apareceu na televisão nacional com uma manchete impactante: estudante de ensino médio enfrenta extorsão policial. A pequena voz que abalou o país. A reportagem deixou o público indignado. As mídias sociais ficaram cheias da hashtag Justiça para Ana Clara. Muitos estudantes universitários foram às ruas exigir que o policial envolvido fosse punido. Daqueles que antes tinham medo de falar, agora, um por um, os moradores começaram a se manifestar, admitindo que a extorsão na região já acontecia há muito tempo. Naquela tarde, 2 carros pretos pararam na casa de Ana Clara. De dentro, saíram vários homens de uniforme impecável com o símbolo da Corregedoria. Eles se apresentaram como uma equipe da Corregedoria Geral da PM de São Paulo. Senhorita Ana Clara. Viemos investigar mais a fundo. Obrigado por sua coragem em falar, disse um deles. Eles pediram seu depoimento em detalhes e depois recolheram provas do local do incêndio. Tudo aconteceu muito rápido, como se houvesse uma forte pressão de cima.
Em pouco tempo a grande notícia surgiu. 3 policiais, incluindo o sargento Renato, foram oficialmente detidos e afastados de suas funções. Naquela noite, todos os vizinhos se reuniram no quintal da casa de Ana Clara. Pequenas luzes iluminavam seus rostos aliviados. O presidente da associação de bairro levantou-se e disse em voz alta: "Esta jovem nos ensinou o significado da coragem." Ficamos em silêncio por tempo demais, e foi ela quem nos lembrou. As lágrimas de Ana Clara caíram. Ela não imaginava que sua luta, que inicialmente era apenas para defender sua dignidade, agora traria uma mudança tão grande. No entanto, ela não se tornou arrogante. Ela apenas sorriu e disse baixinho: "Eu só queria justiça, senhor. Uma moto pode ser comprada de novo, mas a justiça não." Alguns meses depois, a ajuda chegou de muitas partes. Uma fundação educacional deu a Ana Clara uma bolsa de estudos integral para que ela pudesse cursar a universidade. Houve até uma doação de uma moto nova dos moradores, resultado de uma vaquinha. Mas Ana Clara nunca usou essa moto com arrogância. Ela apenas olhava para ela e dizia: "Isso não é uma indenização. É um símbolo de que as pessoas pequenas também podem se manter firmes." O dia da formatura chegou. Ana Clara subiu ao palco da escola com sua beca simples. Quando seu nome foi chamado, todos os alunos se levantaram e aplaudiram. Os professores a olhavam com orgulho. Ela recebeu uma placa de honra especial da escola que dizia: "Pela coragem e determinação em lutar pela verdade." Após a cerimônia, a professora Rita se aproximou e a abraçou. "Você não salvou apenas a si mesma, querida. Você salvou a dignidade de todos nós." Ao longe, Ana Clara olhou para o céu do fim da tarde. Ela sabia que a luta ainda não havia terminado. Mas pelo menos agora as pessoas sabiam: nunca se cale diante da injustiça, por menor que seja. Ela deu um passo à frente com calma, deixando para trás o passado amargo. E naquela rua, o vento da tarde soprava suavemente, trazendo uma mensagem